Toda criança tem seus sonhos e com eles elas podem voar bem alto. Os sonhos de meninos e meninas têm asas. Sonhos de meninos e meninas têm asas, têm e tem também a força para transformar. E sonho quando incentivado, bem faz bem, Muito bem, assim é que se aprende a voar, para chegar em qualquer lugar, onde a imaginação levar. As asas transformando sonhos em realidade, são capazes de espalhar luz e felicidade. Então deixe o menino ser quem puder ser, deixa a menina voar, voar. Deixa a menina ser quem quiser ser, deixa o menino sonhar. Deixa o menino... É isso aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com o Canta e Conta. Eu sou o Jair Oliveira. Eu sou a Tânia Calil. É isso aí, hoje é quarta-feira, dia 26 de agosto de 2020 e a gente está aqui também com a nossa queridíssima Carolina Salles. Oi, Carol. Oi, meus queridos, bom demais esse nosso encontro semanal. Muito bem-vindo para você que está chegando aqui com a gente hoje com uma convidada muito especial por um tema super atual. Então, chega mais que a conversa de hoje vai ser bem boa. Ah, sem dúvida que sim, puxa vida, e eu já agradeço a participação dessa doutora que vai esclarecer muitas dúvidas aqui, tenho certeza, porque já tem muita gente entrando aqui também no nosso chat, no Facebook, e estamos recebendo a queridíssima doutora Lilian Zabotto. Tudo bom, doutora Lilian? Oi, tudo bem? Excelente tarde para vocês. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês e falar desse assunto tão atual e tão polêmico, né? Que é a repercussão aí da pandemia no desenvolvimento das crianças. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos, né, amor? Nossa, um prazer receber vocês duas e que iluminam aqui os caminhos de tantos pais e tantas famílias para saberem, não sei se é a resposta, mas para darem um parâmetro, né, do que a gente pode fazer, de como agir da melhor maneira possível diante dessa circunstância com as crianças tão desafiadora. Doutora, eu tenho certeza que hoje vai ter um monte de dúvida aqui, porque realmente é um tema que, se é confuso já para os adultos, né, uma situação absolutamente inusitada essa dessa pandemia desse ano aqui, imagino que para os pais de crianças pequenas, de adolescentes, com todas essas questões que envolvem, né, aí as crianças e os adolescentes, a escola online, e também principalmente a saúde, né, porque a gente quer saber como que essa pandemia, como essa doença, o Covid-19, afeta as crianças, porque cada hora a gente lê uma coisa, né, claro que os pesquisadores, os médicos também vão descobrindo, enquanto também vão lidando com a doença. Mas como que está aí para o seu trabalho como médica, né, pediatra? O pai da Tânia também é pediatra, então a gente tem uma certa noção de como isso tem acontecido aí para os pediatras. Apesar da gente saber que para as crianças sempre foi relatado assim que essa doença não afeta do jeito como tem afetado os mais velhos, né, e os adultos, como tem sido aí para você no seu dia a dia? Realmente a gente não vê tantos casos em crianças, né? Graças a Deus as crianças são menos afetadas do que os adultos e muito menos ainda do que os idosos, mas é claro que, diferente do que nós imaginávamos no início, elas também podem ser sim afetadas, mas são os grandes disseminadores da doença. Inclusive agora, essa semana, a Organização Mundial de Saúde soltou uma nova nota sobre o uso das máscaras pelas crianças, inclusive
orientando que os menores de 5 anos não utilizem mais as máscaras, diferente do que a gente sabia que eram os menores de 2 anos. E de 6 a 12 anos, somente com a supervisão dos pais e se souberem utilizar as máscaras. Porque conforme eles colocam as mãos nas máscaras, do lado de fora, eles podem disseminar mais, inclusive, os vírus, o vírus, se ele não souber usar as máscaras. Então, eles são os grandes disseminadores, apesar de não serem os que ficam mais doentes. Agora, como é realmente o tema da nossa live aqui, né, do nosso assunto, a gente precisa cuidar muito da saúde, mais do que a saúde física, é a saúde mental das nossas crianças, né, que já estão ficando muito tempo em isolamento, dentro de casa, sem o contato aí com os amiguinhos, com a professora. E como é que vai ser isso? Como é que vai ser mais para frente, principalmente as crianças de 3 a 5 anos que estão frente a tablets, frente aos videogames, muitas horas frente às telas? Como é que vai ficar o desenvolvimento cognitivo dessas crianças sem amigos? E a violência doméstica, que a gente sabe que teve um aumento aí de 20% até 30% com a pandemia. Nossa, como? Conta pra gente, doutora. Vale a pena arriscar? E eu já vou começar. A gente está morando em Nova York. Aqui as escolas é o único lugar, o grande lugar dos Estados Unidos que tem a chance de voltarem às aulas agora, que em setembro as crianças estão de férias, devido a um baixíssimo nível de contaminação, que eu até tenho dúvida do que isso quer dizer, porque é 0,25. Eu não sei isso se é por milhão, como é que é, o que quer dizer esse 0,25, mas o governo informa que até 3% as aulas estão autorizadas a voltarem. Só que tem um movimento muito grande do Sindicato dos Professores, que é muito poderoso aqui, de que não querem que volte. Só que se um lugar que tem minha questão como mãe, minha opinião particular, se um lugar tão baixo de contaminação não der o primeiro passo para que vai voltar, que vai ter uma segunda onda, acredito que sim, não como a primeira. Mas assim, quando vai voltar? Se tá baixíssimo? Se não voltar aqui, vai voltar onde? Para tentar entender como isso acontece. Mas ao mesmo tempo a gente coloca as crianças em risco, se coloca em risco, o professor fica em risco, né? E isso causa muita angústia, a cidade tá todo mundo indo embora, porque sem aula morar numa cidade dessa, com criança estudando em casa, não faz muito sentido. Muitas emoções, né? Acho que todo mundo no mundo, mas como aqui tinha uma esperança de voltar clara, e agora muito perto de voltarem às aulas isso parou, tá mexendo com muita gente. Na verdade, está todo mundo, até nós médicos mesmo, porque é o famoso, popularmente dizendo, se correr o bicho pega e se ficar o bicho come, né? É o dito popular mesmo, porque eu mesma já cheguei a ser completamente contra as aulas voltarem, porque essas crianças vão trazer para dentro de casa, muitas dessas crianças são cuidadas pelos avós, e são eles que vão acabar trazendo para os avós também, mas ao mesmo tempo, quantas dessas crianças não precisam da escola para se alimentarem? Sim. Quantas dessas crianças não precisam da escola porque as mães são depressivas dentro de casa e pioram quando as crianças estão dentro de casa e não estão na creche ou nas escolas, muitas vezes em meio período ou em período integral. Quantas dessas crianças não estão dentro de casa, mas estão ali jogadinhas num cantinho, no tablet o dia inteiro, e aí a gente fala depois até em atraso de aprendizagem, em atraso de início de fala, se não for para creche, porque não vão estar sendo estimulados, né? Porque vão estar frente a telas ou jogadinho e a mãe está limpando a casa ou a mãe está numa cama ali
com um quadro de depressão ou qualquer outra doença. Então, tem os dois lados, não sei se a Carol concorda aí comigo. E falando disso, o empobrecimento piorando, né, a crise, as mães não podem voltar ao trabalho, a violência doméstica, que a gente sabe que aumentou, todo mundo está muito ansioso, então o pai está ansioso, o pai está em crise, as pessoas estão empobrecendo. Imagina esse pai que está sem dinheiro, ele vai ali no bar da esquina, vai tomar uma bebida, vai voltar alcoolizado, vai agredir a mãe, essa criança vai presenciar isso, ele vai agredir a criança também. Então, são essas situações que às vezes, para nós, não é uma realidade, mas é a realidade da maioria da população. Mas no Brasil ainda Exato. O índice é muito grande de contaminação, né? Eu introduzi falando de uma realidade onde o índice é muito baixo, mas onde o índice é muito alto, realmente a balança fica muito mais difícil de ser avaliada, né? E aí, Carol? Exato, pois né, diferente da realidade de Nova York, né, a nossa realidade, como a Tânia estava dizendo, então assim, e aí é exatamente o que a doutora Lilian disse, né, de um lado de outro, né, o que a gente vai ponderar, e às vezes é muito complexo, porque é escolher pelo que é menos pior, né, e a doutora Lilian já foi relatando uma série de repercussões aí para essa criança, né, e claro, dependendo da idade, mais ou menos, né, a gente tem, por exemplo, crianças desenvolvendo mais dependência dos pais, porque ficam em casa, e aí a gente está falando ainda de lares talvez até saudáveis, porque a doutora Lilian foi falando de lares que têm outras complexidades, né, que são não ter o que comer, ter violência doméstica, ter uma mãe ou um pai que tem alguma doença psiquiátrica, porque aí a gente está falando de casos ainda mais complexos. E até antes deles, né, antes da gente chegar nesses casos mais complexos, os casos que não tem uma grande questão, não tem violência, não tem né, alguém com problema psiquiátrico, mas sem ter uma questão já é uma questão, né, Carol? Exato, porque mesmo famílias mais exato, equilibradas e saudáveis estão passando por mais momentos de desequilíbrio. Com certeza. Porque Exato. é muita questão, muita coisa para lidar, né? Dentro de casa, então, assim, muitas emoções. Perfeito. E aí, assim, a criança está desenvolvendo mais dependência dos pais, isso está interferindo na qualidade do sono das crianças, porque todo mundo fica num estado de ansiedade, essa criança fica mais ansiosa, ela desenvolve preocupações, né, porque a gente sempre, no processo aí de desenvolvimento infantil, a gente procura sempre dar preocupação para a criança de acordo com a idade dela, né? Isso já não está acontecendo, ela tem preocupação que é muito maior do que é adequada para a idade dela, porque ela tem preocupação financeira, porque o pai está ali, às vezes, né, desempregado, porque aconteceu alguma coisa. Porque escuta tudo, né? Porque não dá, a criança não está preservada de nada. Da avó e do avô morrerem, então, e aí ela, né, que são figuras de apoio e que tem no ar, assim, né, um medo, então ela tá ouvindo aquilo dali, a criança, ela não tem, que é fundamental, uma das questões mais importantes para a criança, né, que é a socialização, ela está privada da socialização, e aí isso interfere no desenvolvimento, né, como a Lilian já falou, no desenvolvimento da fala, desenvolvimento da autonomia, na independência, na concentração, na troca com os amigos, porque isso vai formar, né, como se fosse assim, uma caminha ali na infância para todas as nossas competências emocionais e interpessoais que vão ser muito solicitadas na adolescência e na vida adulta. Então, essa caminha ela vai se formando ali na primeira infância, né? Então, é fundamental que e como que se forma isso? É muito na socialização. Ela está sendo privada exatamente disto, né? Porque a socialização né, dentro do ambiente doméstico é muito pobre comparada ao que a criança pode ter se ela pode ir para a escola, para um parque, se ela pode passar, se ela pode estar na casa dos avós, se ela pode estar com primos, é muito pobre. Então, a gente tem uma série de repercussões que verdadeiramente a gente olha hoje. Agora, o problema maior ainda nem é hoje,
qual vai ser o resultado disto na vida desta criança, um pouquinho mais ali na frente, ali na adolescência, então, ali na vida adulta. Então, a gente tem uma preocupação hoje e uma preocupação com o futuro desta criança. E não temos as respostas prontas, do mesmo jeito que, né, porque tudo na pandemia é uma novidade, né? Então, inclusive isso é uma novidade, e a gente desde o começo, nós profissionais da área da saúde, né, tanto médicos como psicólogos, a gente sempre questionou muito, né, as áreas que estão mais sofrendo com isso são os idosos e as crianças. Está todo mundo, claro, nesse mesmo barco, mas essas duas pontas, por motivos diferentes, sem dúvida alguma, são, né, as pontas são na faixa etária, né, são as faixas etárias mais influenciadas, né? Então, pelo vírus, pelo próprio vírus, e outra pelas consequências disso no desenvolvimento. Vocês estão me ouvindo? Alô? A gente, é que a Tânia aqui teve que... Estou te ouvindo, e eu também acho isso, e eu tenho um pouco de medo, assim, até, porque todo mundo fala, eu perdi um ano, e o que é a escola, né, tudo bem perder um ano escolar, realmente, tudo bem, mas lá na frente, eu acho que essas crianças vão ter perdido muito mais do que um ano, vão ter perdido fases do desenvolvimento mesmo delas, e perder um afeto. A gente que é adulto sente falta de um abraço, né, que é o que está sendo tão explorado, um abraço. Você imagina essa criança que está perdendo todos os dias o contato com os amigos de escola, com a professora. A gente tem tanta lembrança dos nossos professores de escola, né? Então você imagina o que vai ser isso lá na frente, dessas crianças que perderam um ano sem todos os dias ter o abraço da professora da escola, dos amigos, do recreio, de jogar futebol no recreio, de sentar na hora do lanche com os amiguinhos, né? Então, eu temo muito isso. Então, e a saúde mental dessas crianças, tendo em vista que elas não sofrem tanto com a doença, né? Ainda bem. Sim. Mas e o sofrimento mental que a gente vai ter, psicológico, com essas crianças? Eu acho que sim, a gente tem que pensar em alguma coisa, mas sim, está mais do que na hora dessas crianças voltarem ao convívio social escolar. E doutora, ó, aqui na tela, né, eu botei aqui que a Leilma Vieira botou assim: minha filha falou esses dias que os amiguinhos da escola não gostam mais dela porque não brincam mais com ela. Olha, né? Que pesado, não é? Então, é muito isso que você está falando, né? E isso acho que além, né, Carol e doutora Aline, além de trazer essa angústia, né, Meu Deus. essa tristeza para a criança, certamente isso também afeta a imunidade da criança e traz também outros problemas de saúde, né? Não tenha dúvida, porque eles já estão dentro de casa escutando os pais dizerem que tem uma doença aí, um bichinho que mata. Eles ouvem na televisão e eventualmente os pais não se policiam e veem aquelas imagens que choca tanto a gente dos caixões, né, serem jogados ali, que não tem enterro, enfim, ou que o vovô, a vovó podem morrer, ou imagina perder um ente da família. Muitas dessas crianças tiveram pais que morreram, avós que morreram, tios que morreram, e ainda imaginar que o amiguinho da escola não gosta dela. O que vai ser a cabeça dessa criança, gente? A autoestima, né? A autoestima dessa criança, né? O quanto ela se sente amada, o quanto ela se sente aceita, porque para a gente ser amado e aceito, a gente precisa estar convivendo com as pessoas, né? Então, eu acho que assim, é muito mais que a repercussão educacional, né? Da educação formal, a repercussão na vida das crianças é essa, né? Porque assim, isso, perder um ano na escola, ok, mas a questão não é essa, a questão é que ela está perdendo em outros aspectos, né, obviamente, principalmente no aspecto emocional, de como ela se vê, de como ela fica autoconfiante, porque como é que você desenvolve confiança numa criança numa situação como essa? Autoconfiança, segurança, então, que são todas
todas facetas, né, da nossa vida emocional saudável. Então, tem uma complexidade aí muito, realmente muito impactante, né, e por isso a necessidade desse convívio. Claro que a gente observa, né, já uma flexibilização, crianças nos parquinhos, crianças, né, em parquinho de condomínio, porque é isso, né, vai chegando num ponto que vai ficando muito complexo mesmo você manter aquela criança dentro de casa, e assim, até podendo de fato adoecer, né? Porque a gente sabe o quanto as questões emocionais caminham aí para um processo de adoecimento. E aí, doutora Lilian, eu até gostaria de conhecer um pouquinho, né, de como é que tem sido isso, como é que, né, os pais têm vindo para o consultório pediátrico, por exemplo, as crianças têm adoecido mais, ou uma coisa que provavelmente tem acontecido, né, estão mais agressivas, ou talvez, por exemplo, sei lá, crianças com síndrome de ansiedade, né? Exato, ou que por exemplo, já controlavam o xixi e o cocô e aí tiveram de novo uma regressão. Tem acontecido isso no consultório? Como é que tem sido? Tá, não, as crianças têm vindo muito menos, porque as crianças não têm ficado doentes, né? Isso é uma realidade. Com o fato de não estarem indo à escola, as crianças não têm adoecido. Isso é uma maravilha. Os pais têm relatado, nossa, eu nem uso mais aquele remédio que eu tanto usava, aquele corticoide, porque meu filho estava sempre chiando, sempre tossindo. Isso sim é uma maravilha. Agora, doutora, desculpa te interromper, mas só para você também já colocar aí no seu pensamento, porque eu tenho essa dúvida. Isso no longo prazo, é bom ou é ruim para a imunidade da criança? Não ficar doente, você diz? Não, isso é bom, isso é bom. A imunidade eles vão ter, esses já adquiriram, porque eles já frequentavam antes a escola, né? A imunidade da criança, ela é adquirida até o 2º, 3º ano de vida. Então, esses que já frequentavam a escolinha já adquiriram a imunidade, e claro, vai melhorando ao tempo, e sim, com a exposição às bactérias, aos vírus, ela melhora, mas com a vacinação e com todas as vacinas que nós temos disponível, as crianças estão imunes a muitas doenças. Tá. Agora, o fato de não frequentarem a escola e não terem contato com outras crianças doentes faz com que as crianças não adoeçam mesmo, ou adoeçam muito menos. Isso não há dúvida. Mas tem também pais que, tipo, com essa preocupação de não sair... Eu sei porque no universo adulto tem muita gente que tem evitado fazer exames, ir ao médico... Com mais regularidade. Isso é um problema. Então, será que com as crianças isso tem acontecido também? Dos pais quererem resolver tudo com o Dr. Google em casa? Tem, isso é um grande problema. É diferente das crianças não adoecerem e ir menos ao médico. É diferente de deixarem de ir às consultas de rotina, fazerem prevenção ou ficarem doentes e não procurarem os hospitais ou o médico na vigência de uma doença, né? Ou fazer uma consulta pela internet, no Dr. Google, que é o que você falou, e deixar de procurar também pelo medo, a hashtag Fique em Casa, vai até um certo limite. A gente sabe que muita gente adoeceu, ficou com medo de ir para o hospital, com medo da Covid, e infartou em casa, morreu, por exemplo, de uma crise asmática, porque teve medo de ter Covid. Aí é uma outra situação. As pessoas precisam procurar fazer as suas consultas de rotina, e tem até um trabalho recente da Sociedade Brasileira de Pediatria, que os riscos de uma gestante não realizar o pré-natal ou os pacientes de pediatria não comparecerem às consultas de puericultura, que são as consultas de rotina ao pediatra, ou até mesmo deixarem de
realizar a vacinação em dia por conta da pandemia são piores, pode gerar maiores problemas do que os riscos da Covid. Sim. Então, não se pode deixar. Agora, que estão ficando menos doentes, indo menos às consultas por doenças da infância, isso sim, né? Agora, o que nós temos visto, e é uma queixa muito comum das mães, que as crianças estão dormindo menos, queixa de insônia, isso sim é pela ansiedade, então, distúrbios do sono, irritabilidade, agressividade, alterações do apetite, inapetência, que é falta de apetite, ou comendo mais, mas aí acho que é para nós adultos, né? Eu mesmo engordei aqui na quarentena. Então, alterações do apetite, falta de apetite, irritabilidade, agressividade e insônia, por culpa, sim, do isolamento social, de toda essa inconstância, esse medo, né, essa ansiedade causado pela Covid-19. Essa é uma queixa bem constante dos pais. Bom, deixa eu cantar uma musiquinha então aqui para os pais que estão aí nos assistindo, né, que geralmente são os pais que estão nos assistindo. Tem muita gente fazendo perguntas aqui, e já que a doutora falou aí dessa prevenção de você, né, realizar os exames de rotina e tal, inclusive do seu filho e da sua filha. Tem gente falando aqui, a Wanda Faria disse, aqui não estão marcando consulta de rotina, só atende urgência e emergência. Tem que ver também. É um risco. É um risco, porque tem lugares aí que não estão oferecendo mais as consultas de rotina. Mas antes da gente seguir aqui no nosso papo, eu quero cantar então a música que a gente tem nos Grandes Pequeninos para incentivar o pessoal a lavar as mãos, que é importante também, né? É muito importante. Então vai nessa aqui, ó. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos nós lavar as mãos. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos lavar as mãos. Lava, lava. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos nós lavar as mãos. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos lavar as mãos. A gente brinca de pula, pula, esconde, esconde, pega, pega, corre, corre, lava, lava as mãos. Sujeira, vírus, bactérias podem acabar com a diversão. Por isso que eu sempre digo, o sabão é meu amigo, então lá vou eu lavar as minhas mãos. Lava, lava, lá vou eu, lá vai você, lá vamos nós lavar as mãos. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos lavar as mãos. Lava, lava, lá vou eu, lá vai você, lá vamos nós lavar as mãos. Lá vou eu, lá vai você, lá vamos lavar as mãos. Lava, lava. Excelente. Essa é a música para lavar as mãos. A gente fez até um vídeo, né, mostrando como lavar bem direitinho as mãos, porque tem que lavar em cima da mão, do lado, o dedão, o pulso, tem que lavar tudo. O tempo suficiente de cantar a sua música. Isso aí, exatamente. O que você ia falar, Eu ia amor? falar que tem uma mãe que colocou aqui sobre que a filha dela tá jogando muito mais videogame. O filho tem 8 anos, que passou aqui, o Jair tá tendo... Aqui, ó. Meu filho tem 8 anos e com a pandemia ele fica constantemente no videogame e na TV. Até onde pode prejudicá-lo? Eu tô fazendo essa pergunta porque acho que isso é geral, né? Acho que todos os pais têm essa pergunta. Estamos juntas, eu tenho um também lá em casa que tá o tempo todo, é uma briga o dia inteiro para que ele saia do videogame. E aí, Carol, o que você acha? Então, né, uma coisa é a recomendação até da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é bem restrito, né? E uma coisa é a realidade que a gente está vivendo, né? E aí é muito complexo isso, porque de fato, como você entretém essa criança o tempo todo, né? E no começo da pandemia, havia assim, né, uma série de recomendações. Você cria rotina, você coloca essa criança para ajudar nos deveres domésticos, você inventa, você faz jogos. Então, só que aí assim, né? A vida continuou, os pais estão trabalhando, fazendo home office, a escola não volta, e
E aí você faz o que quando isso começa a ficar tão, né, ter uma longevidade aí, e que haja criatividade, tempo, disponibilidade, que não é uma realidade da maior parte das famílias, absolutamente. E assim, o eletrônico, ele, né, tem um lado positivo, no sentido de que é algo em que a criança se entretém, ela se ocupa, né, até para que o adulto possa organizar outras coisas ali dentro da casa. Agora, ela traz uma repercussão, né, e aí desde na cervical, por ficar, né, da maneira como ela fica, tanto física, como, obviamente, para visão, como para, de novo, para socialização, enfim, ela traz uma série de repercussões, e aí, de novo, né, a gente vai ali ficando com o menos pior, no seguinte sentido: o ideal é que ele ficasse muito menos tempo. Agora, nesse momento, dentro do que eu tenho, um tempo ele vai ficar, mas como é que a gente faz para diminuir isso? E aí vem os desafios, obviamente, né, porque da convivência mais próxima, os conflitos vão ficar mais também evidentes, porque o limite vai precisar aparecer, e muitas vezes é assim, né, é diferente quando você, antes da pandemia, dizia para o filho: olha, você não vai jogar videogame, você vai ficar menos tempo no videogame, e você tem essa alternativa, vai criar essa alternativa, vai brincar com um amigo, vai sair na rua, não tem essas outras alternativas. Você dá aqui outras alternativas para a criança quando você fala: não fique no videogame, né? E aí, para a criança sozinha criar essas outras possibilidades, também é complexo, porque tem um limite, né, dentro da casa, do espaço físico, exatamente, da não convivência com as pessoas. Então, isso é muito complexo. Talvez, né, algumas coisas, como que a gente pode usar isso a favor, né? Então, como é que a gente pode fazer isso de um outro jeito? Por exemplo, estimular a criança a encontrar amigos ali, ao invés de ficar só no jogo, que ali seja um espaço para ela falar com os familiares, que ali seja um espaço para ela falar com os amigos. Claro que não vai dar para ser isso também o tempo todo, mas isso é um jeito dela se aproximar. Agora fala com amigos jogando. Vai chegar essa idade que eu achava que não ia chegar nunca. Só fala com amigos jogando bendito videogame. E com a gente também, só fala jogando com os amigos. Então, assim... Pois tá fácil, tá bem tranquilo. Pega o fone assim, ó. Isso, Às vezes você vai falar... Pega o fone assim. Isso, exatamente. E de vez em quando a gente escuta uns nomes meio cabeludos. Você tem que falar: o que é isso que eu ouvi? Isso, é verdade, é isso aí, é a realidade de muitos pais. Mas, olha, pra mim, nessa hora, vem uma frase de uma amiga que é tão bem-humorada, que eu me inspiro muito nela. Ela fala assim: tem que escolher as batalhas. Exato. Porque depende, se você for como eu, assim, aí você vai ficando numa angústia, você quer resolver tudo, você quer dar conta do mundo, não dá. Chega uma hora que o tiro sai pela culatra. Então, assim, é a hora, eu tenho falado isso pra mim, eu tenho que escolher as minhas batalhas, porque senão a guerra acaba, né, nessa metáfora, as coisas transmutam e você acaba atropelado, porque tentando fazer tudo bem que a mãe e o pai são responsáveis por quase tudo na vida dos filhos, mas agora é algo tão mais forte que se a gente fica toda hora sendo chata, a gente cansa de ser chata, cansa de falar toda hora, cansa de dar estímulo toda hora, é realmente exaustivo, né? Então tem que acolher não só as crianças, como a Carol sempre acolhe a gente, mas fazer o autoacolhimento como adulto também, porque não dá para ser incrível como pai se a gente está muito, muito avariado. É o que a criança precisa, não ser. É o bom senso, né, Carol? Acho que é o bom senso. Não é? Exato. A criança, ela não precisa de pais perfeitos, ela precisa de pais que estejam ali, né, olhando para ela, se olhando e fazendo ajustes, se revendo, mas principalmente sendo generoso consigo, né, nesse sentido. Então, né, usa-se do bom senso, no mesmo instante em que também é generoso. Vai ter dia que, puxa, hoje eu gostaria que meu filho tivesse ficado bem menos do que ele ficou. Ok, como podemos fazer isso diferente amanhã? O que o que nós podemos amanhã construir diferente? Ao invés de ficar se dando chibatada, ou então assim, né, hoje foi um conflito, foi muito complexo esse conflito. Então, como é que eu respiro, né? E ok, talvez seja importante eu flexibilizar um pouco amanhã. Então, assim, é um dia de cada vez, porque estamos todos vivendo uma situação de novo, que é muito nova. Então, e que não tem receita de bolo maravilhoso. Olha, para tirar o filho do celular, você faz assim.
não existe, né? Então, assim, é isso, é o bom Exato. senso. Agora, doutora, deixa eu fazer uma pergunta que eu acho que vocês da comunidade médica devem trocar muitas ideias sobre isso, porque assim, a gente, né, como leigos no assunto médico, né, a gente vem acompanhando essa pandemia aí já há mais de 5 meses e muitas coisas foram mudando aí no meio do caminho, né, inclusive as recomendações da OMS, como a senhora mesmo disse aí, senhora ou você, né? Porque tem gente não... Você, por favor. Como você mesmo disse aí, da mudança da recomendação das máscaras para as crianças menores, a gente viu uma série de mudanças, né? E cada dia que passa vem uma informação nova. Que passa no ar, que não passa, que não né? passa, Que agora parece que é onde mais passa. Exato. E como fica sem máscara, se é onde mais passa. Exatamente. Então tem essas coisas que vão mudando, mas o que eu quero saber é o seguinte, porque a gente, no começo da pandemia, parecia que a informação que vinha pra gente era assim, olha, só realmente os mais velhos, os acima de 60 anos, é que realmente correm um risco muito grande de ter uma complicação. Depois, isso aí começou a mudar, porque a gente começou a ver uma porção de casos com pessoas também abaixo dos 60 anos de idade, com complicações, né? Pessoas falecendo, sendo internadas, entubadas e tal. Então, isso começou a gerar na população, acho que uma preocupação ainda maior, falando, puxa vida, não pega não pega seriamente só os mais velhos, né? Pode ser que pegue também os mais novos. E com as crianças, como você bem disse, elas não estão indo à escola, então não estão adoecendo, e a informação que vem é que para as crianças pega de um jeito muito mais leve, eu acho que é isso mesmo. Mas isso tem chance de mudar? Por exemplo, se volta à escola e as crianças começam a pegar o vírus e aí começa obviamente a aumentar os casos de crianças com complicações. Você acha que isso acontece ou não? Já é algo que realmente já está determinado. A criança geralmente não vai ter tanta complicação. Na verdade, a maioria não vai ter tanta complicação. Menos de 30% das crianças vão ter quadros respiratórios alto, como coriza, uma tossezinha, uma dor de garganta. Dos que tiverem um quadro respiratório baixo, que é uma tosse mais importante, um cansaço para respirar, poucos precisarão ser internados e raros podem precisar de intubação e podem ir a óbito, como é o que a gente tem visto. O que acontece é que essa doença, ela tem uma alta transmissibilidade. Então, passa para 20 pessoas. Se muitas crianças começarem a pegar, muito mais crianças vão morrer. Isso sim. Sim, e hoje também eu li que, acho que comprovaram em Hong Kong um caso... 3 casos novos de reincidência com 3 meses. De reincidência, ou seja, o vírus também, pelo jeito, muta. Tem novidades aí, o vírus ou ele muta, ou o IgG, né, os anticorpos, aí você fica imune somente por 3 meses, que era o medo que nós tínhamos. E isso pode, talvez, interferir aí na vacina, que ela talvez tenha uma durabilidade menor de 1 ano, que é diferente da vacina da gripe, que a gente imaginava que a gente fosse se vacinar anualmente como a gripe. Eu trabalho com vacinas. Sim. Então, o que a gente esperava é que fosse ter uma nova vacina que a gente fosse tomar anualmente. Agora, se a vacina só conferir imunidade por 3 meses, se o vírus, se você puder ficar imune só por 3 meses, então talvez isso vá causar alguma diferença aí nas vacinas que na verdade já estão prontas, né? A gente só está esperando terminar a fase 3 dos testes e ir para a vacina, para produção e depois importação e venda da vacina.
para se começar aí, pelo menos, a vacina ser administrada nos grupos de risco. Agora, talvez mude alguma coisa com esses novos casos. Eu vi alguma coisa, eu não fui ler porque eu li de manhã essa reportagem, e depois eu fiquei sabendo alguma coisa que parece que em São Paulo também tiveram casos de reinfectados. Então, depois eu não tive mais tempo de dar uma olhada nisso, mas são novidades do vírus. Sobre as crianças, eu imagino que não, tá? É só se a gente aumentar o N, né, o número de infectados, aí a gente tem maior chance de internações, de quadros graves, pelo número de pessoas infectadas, de crianças infectadas. Sim. E a questão, doutora, da imunização de rebanho? Isso é pertinente nesse vírus? Porque eu já li também que isso, sim, é uma das formas, né, de imunizar, quanto mais gente vai pegando e tal. E também já li que isso não funciona para esse tipo de vírus muito rápido, muito transmissível. Não, funciona assim. Funciona assim, eu acho que é o que está acontecendo já em São Paulo, por exemplo. Aqui, acho que aqui também, curva... que foi muito gigante, aí eu acho que né? Sim, porque foi muito no começo, né? Foram muitos casos, e em locais, em cidades mais populosas, como Nova York, como aqui em São Paulo, demorou para ter uma queda, e agora, por exemplo, aqui, começou agora a ter uma queda lenta, mas começou a cair. Deus é mais. E eu acho assim que, como as informações vão chegando, né, a gente acho que também tem que ir se adaptando, né, Carol, a essas informações que vão chegando. Porque, por exemplo, em relação à saúde dos filhos, essa questão da escola é uma questão importante, porque tem muitos pais que estão com receio de mandar seus filhos para a escola, justamente para não aumentar aí a disseminação da doença. E tem pais que têm a preocupação da parte psicológica dos filhos, o que isso vai trazer, né, de complicações lá na frente. Então, eu acho que todas essas preocupações são válidas, né? Então, eu acho, né, nesse contexto onde tudo é muito polarizado, eu sinto que às vezes a gente não pode simplesmente cair num dos lados dessa polarização. Acho que a gente tem que observar todas as questões, porque a preocupação de um pai ou de uma mãe, né, do pai e da mãe, com o lado psicológico do filho, acho que é igualmente válida quanto da saúde, para o filho não pegar e não espalhar o Covid-19, né, Carol? Exato, e às vezes até mesmo a saúde do filho e da família, né, porque às vezes toda a dinâmica familiar fica bastante comprometida, e aí, claro, né, a gente está pensando muito nesta criança, agora ela vive a repercussão da saúde familiar diretamente, então é a saúde dela e a saúde de toda a família. Em quais casos, por exemplo, né, em casos em que os pais estão ou de home office ou já estão trabalhando, e essa criança, por exemplo, precisa ficar na videoaula e não tem quem fique, e ela está naquele movimento de que ela está, né, eu costumo falar do limbo, né, que tá perdida, a família fica perdida, a criança fica perdida, então isso tem acontecido em muitos lares. Isso também gera um prejuízo, porque daí, assim, os pais querem que a criança faça a aula online, a criança não faz, porque tem todas as questões aí internas dela, do desafio dela, né, com a tela, porque não são as pessoas, porque tem o desafio em se concentrar, enfim, então aquela saúde familiar toda fica comprometida. Essa é uma situação. Em outras situações, né, na outra parte aí, né, da polarização, a gente tem justamente as famílias que, ou as crianças vivem muito próxima dos avós, ou os pais têm realmente um receio muito grande em pegarem ou em transmitirem o vírus, enfim. Então, mas, assim, todos os lados é importante que sejam respeitados, né? Eu acho que essa é a grande questão. As escolas têm feito muito essa movimentação no sentido de fazerem enquetes, né, perguntarem para os pais quantos pais voltariam, quantos pais não voltariam, né, e de respeitar mesmo esta movimentação, este processo, porque, de novo, né, tem a minha percepção, tem a sua percepção, mas qual é a percepção certa, qual é a percepção errada? Né, eu posso ter, assim, uma série de questões para defender uma e outra,
e todas elas têm, né, argumentos prós e contras. Eu acho que, né, é o que é que faz sentido para aquela família, porque a congruência, né, no sentido de você fazer efetivamente aquilo que você acredita que é importante, isso já né, um passo muito, muito importante na proteção dessa criança, né, de você ser congruente ali com o que é que você vai fazer em relação a isso, em relação à escola, em relação à socialização, à flexibilização ou não dessa criança com outras crianças. Então, né, a congruência, ela é muito importante, e né, o respeito à decisão de cada uma, fazendo efetivamente todas essas ponderações. Agora eu vou fazer só uma pergunta super particular, e que isso seja só uma opinião, né, própria. Vocês mandariam, Carol, né, que divide aí, ajuda na guarda do filho do marido, e você, doutora, vocês mandariam, se pudessem mandar agora, os filhos para a escola? Olha, eu mandaria. A Carol mandaria. E aí, doutora? Eu tenho um filho que está na faculdade já, e as aulas já começaram presenciais. Sério? Uma parte online e uma parte presencial, ele já voltou. O meu tem um outro de 12 anos, veio uma enquete da escola de inglês. Eu até pouco tempo era completamente contra as aulas voltarem antes das vacinas. E aí veio a enquete da escola de inglês, como são 3 vezes na semana, e eu respondi que sim, que estou de acordo as aulas voltarem. As aulas agora, se for tudo organizado, mas ele tem uma idade de 12 anos, que já usa máscara, sabe lidar com tudo isso, então eu deixaria voltar sim. Mas eu não fiz, não tive quarentena, eu trabalhei todo o tempo por ser médica, né? Eu acho que cada família tem que colocar aí os prós e contras. Se tiver idoso na casa, que possa colocar risco ao idoso, que cuide, que seja cuidador dessa criança, eu acho que a família não deve mandar, porque aí entra um risco de vida de um outro familiar. Se não tiver, se forem só os pais, ou se já tiver um dos pais que esteja trabalhando, que saia para o trabalho, que já está em risco, eu não vejo nenhum problema. Porque, olha, os restaurantes já voltaram, então as pessoas tiram as máscaras para fazer alimentação em restaurantes, as empresas já voltaram, os pais já estão indo trabalhar e voltam para essa casa, então não vejo nenhum problema do filho, neste momento, ir para a escola e voltar também para casa. Agora, se tiver idoso na família, eu não mandaria. Tá, doutora... E penso que o risco, o risco, claro que ele existe, e cada vez mais, eu acho que todos nós estamos mais conscientes, mais observadores. Isso não tira o risco, obviamente. Agora, né, tem sido muito estimulado a lavagem das mãos, o uso das máscaras, né? Então, claro, exatamente, porque a minha realidade me permitiria estimular o meu enteado a voltar para as aulas, justamente porque ele também é adolescente, porque eu não tenho essa convivência diária, e ele também não, com idosos, enfim, com os avós, né, não é uma convivência que é diária, então, né, mas é isso, tudo precisa ser ponderado, concordo com a doutora Lívia. Doutora... eu acho que é o bom senso sempre, gente. Acho que sempre prevalece o bom senso. E é que a gente não conhecia tanto do vírus desde o início. A minha opinião particular é que se desde o início todos tivessem usado as máscaras, fizessem a higienização de mãos e tivessem todos sido muito cautelosos, nada disso precisaria ter sido tão brusco. Doutora, a gente não tem tanto tempo assim, infelizmente, mas certamente a gente pode combinar outras vezes para a gente tirar mais dúvidas aqui em relação a tudo isso. Mas eu quero fazer uma pergunta antes de tocar também aqui uma música e a gente se despedir, mas eu quero fazer uma pergunta rápida.
A comunidade científica e médica sabe por que as crianças não sofrem tanto com esse vírus igual aos adultos e os mais idosos? Não. Talvez a imunidade mesmo. A gente sabe que o vírus causa uma inflamação muito importante, por isso que os obesos sofrem mais e vão a óbito, porque o obeso já tem a obesidade é uma doença inflamatória sistêmica, talvez seja só um problema de imunidade mesmo. No início eu fui dar uma entrevista, logo no início, e eu precisei falar com o Dr. Davi Wippe sobre isso, que é um amigo, e ele também não sabia explicar, inclusive a resposta que ele me deu, que era um estudioso que mais sabia no início, é que as crianças não pegavam, que a gente já conhecia a Covid, né, o coronavírus, mas outro tipo de coronavírus, que acometia a criança, mas o coronavírus 19, a Covid-19, não acometia crianças. Eu até respondi isso nessa entrevista, embasada pelo Davi Wippe. E depois foi a surpresa de que tinha casos em crianças. Então, a gente não sabe explicar, mas provavelmente uma questão de imunidade mesmo, que já está mais deficiente nos idosos e nos obesos. Legal. Puxa, olha, tem muita gente aqui falando live maravilhosa, parabéns, muito obrigado pela live. A Silvia Oliveira Mazini. Teve muita gente também deixando aqui relatos e perguntas. E, bom, a doutora tem alguns perfis, né, doutora, que eu coloquei aqui durante a live, mas que você pode repetir, e inclusive um até de vacinação, né? Então tem que ficar sempre esperto com a vacinação aí da criançada. Como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, doutora? O da clínica mesmo, né? O Clínica Lilian Zabotto, e o da clínica de vacinas, que é o Vacinville. E já vou agradecendo aqui o convite, fiquei muito encantada, foi maravilhoso dividir essas informações aqui, essa troca de ideias, e ser abrilhantada aqui pelo conhecimento da Carolina e de vocês. Gratidão. Muito obrigada, a gente que agradece muito, doutora, foi maravilhoso. A gente vai ter que combinar mais uma, porque tem muitas dúvidas, pode ser de vários outros assuntos que também são pertinentes e sempre serão. Muito obrigada, doutora, muito obrigada, Carol. Obrigada a vocês todos. Você vai tocar? Obrigada. Dá tempo? Dá tempo de tocar. Tem gente perguntando se a live vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Depois a gente põe também no YouTube e também no Instagram dos Grandes Pequeninos. E já que a doutora falou aí da saúde, não só física, né, mas também mental, também a doutora Carolina Salles pode também dar ótimas dicas, como ela tem dado sempre aqui no Canto e Conta, né, Carol? Sim, pode me encontrar nesse perfil no Instagram. Eu quero agradecer imensamente, doutora Lilian, por todas, né, pela sua disponibilidade em estar aqui com a gente, por todas essas informações. Gratidão, Jai, Tânia, por esse encontro do qual eu sempre saio enriquecida, e com a troca de tanta gente que está aqui com a gente, compartilhando tantas coisas bacanas, tantas histórias. Muito obrigada. Valeu, gente. E domingo tem live dos Grandes Pequeninos? Tem, vai ter live. Vem você, para a criançada entrar, iluminar o dia de quem assiste. O nosso nem se fala. Cada presente domingo que a gente tem recebido vendo as criancinhas. Então, se você estiver aí, traz sua criança domingo às 4h, vem você, sua família, que a gente chama para participar e ver as carinhas de vocês. E finge que tá no teatro, e finge que tá se vendo, e tá se vendo, né? E tá no teatro, então... vai ser pelo Instagram dos Grandes Pequeninos, domingo, 4h. Então vamos cantar essa aqui, pra gente encerrar essa live aqui também com muito amor e muito respeito, né? Porque a gente falou várias vezes do respeito aqui, então vamos brincar de olhar pro espelho e ver o que ele diz para você. Mas esse espelho é diferente, também revela o que está dentro da gente. O que você descobriria, o que você aceitaria.
O que você melhoraria? Do que você iria se orgulhar? Esse espelho tem bons conselhos, é só você prestar bem atenção, pois nele a gente vê a cara e vê melhor ainda o coração, que cada um é do seu jeito, com qualidades e defeitos, e todos merecem respeito. Seu espelho pode te mostrar um jeito bem melhor de ver o mundo, e lá no fundo um mundo melhor depende do que você aprende com o que o espelho tem pra te ensinar. Espelho, espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Espelho meu, disse pra mim, cada um é do seu jeito e é perfeito que isso seja sempre assim. Valeu, pessoal, até a próxima. Valeu, Carol, valeu, doutora Arinha, valeu, beijo pra todo mundo. Beijo, Tchau, obrigada. obrigada, beijo, tchau, tchau.